Bem, queridos, vamos lá então. Se for chegando mais gente, tem bastante coisa para falar. Eu gosto muito desse tema da execução trabalhista, é bem importante, né? Como eu dizia ontem, muitos de vocês vão encontrar, né, pela Justiça do Trabalho, batalhando nas execuções como eu batalho. Então, assim, isso é bem legal. A gente fica super feliz de encontrar vocês por aí e estando na mesma luta que a gente, né? Hoje eu até li para um aluno, eu gosto muito do Minutos de Sabedoria, né? Até vou ler para vocês, olha que bacana, ó. Eu tirei essa página. Quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las pode ser classificado de herói, de homem em toda a extensão do termo. Saiba merecer o título de homem, saiba ser herói, não desanime diante das dificuldades, enfrente a vida tal qual ela se apresenta, com as suas alegrias e suas dores, e jamais pense em fugir covardemente. Então, assim, todos os dias eu tiro, tá, no escritório, uma página do Minutos de Sabedoria. E eu gostei bastante dessa passagem, queria compartilhar com vocês nessa noite, tá? Para a gente não desanimar, né? Adorei, até mandei para o Léo do oitavo, né? Ele sempre está conversando comigo, ele trabalha com o juiz em Jandaia, e ele está sempre falando do estágio dele e tal, daí eu fotografei essa página e mandei para ele. Então, ontem nós falávamos, né, da execução, vamos continuar falando. Nós falávamos de um assunto bem importante, que é a fraude contra credores. Hoje a gente vai ver as diferenças para a ação pauliana, que é a fraude de execução e fraude contra credores, né? Tem muita diferença. Tem bastante gente entrando. Vou dar só mais um minutinho para eles não perderem o fio da meada. Então, queridos, aquilo que eu falei ontem é sério, tá? Para vocês se analisarem, né? Se vocês, como que está o emocional de vocês, se vocês têm paciência para ser advogado, para ser concurseiro, né? Concurseiro é uma profissão e tem que batalhar todo dia também, não tem moleza para nenhum lado, não tem como, né? E o concurseiro, o Thales, que eu falei para vocês, ele estudou 3 anos. Então, é um planejamento, uma história de vida mesmo que você vai criando. Tem que ser tem que ser disciplinado, tem que sentar mesmo cedinho e continuar a batalha. Não é porque está se formando, que vocês estão se formando, que vão jogar a toalha, se dar o luxo de descansar. O direito é muito dinâmico, ele está mudando a cada dia. Então, 2 meses parados, queridos, pode significar você sair do mercado, tá? Porque é tanta coisa que está acontecendo, tem tantas súmulas novas, tantas leis novas, MPs todos os dias. Então, se a gente para, tá? A gente perde muita coisa no direito. Então, o que eu recomendo a vocês é, professora, não sei direito, o que eu vou fazer da vida? Não pare, não parem, tá? Não se dê o luxo, vou parar 1 ano, né? Eu sempre brincava com o Ezequiel, falava, Ezequiel, não para, Ezequiel. E esses tempos eu mandei um recadinho para ele, perguntando como é que ele estava. Ele falou que estava se animando para prestar o exame de ordem, né? E é isso que eu desejo para vocês, né? Que vocês não parem, que engata aí uma pós, tem tantas pós boas aqui em Londrina, online. Continuar estudando e tal, se você não souber ainda qual a sua aptidão, se é o concurso, se vai querer advogar, tá? Então, é um conselho, né?
de alguém que está na estrada faz tempo, né? E não desanimar, gente. Não é porque a OAB foi adiada 2 vezes. Um problema mundial. Não tem, né? Não vamos esmorecer, porque também nós temos notícias ótimas aí sobre as vacinas. Então, logo a gente vai ter vacina. E aí, todo mundo se vacinando, volta tudo com força total. Os tribunais voltam a atuar, os concursos vão abrir os editais, e não adianta estudar só quando abrir edital. O estudo no direito é diário, é diuturno. Tem que ler todo dia, tem que... Tá? Não deixem para apagar incêndio. Tipo, vou estudar só quando abrir um edital. Que essa história já não passa mais. Aquele que estuda só quando abrir edital já não passa mais, tá? Então, continue no ritmo, tamo junto, vamos até o fim, ok? Então, ontem, queridos, a gente parou falando aí sobre a questão da execução trabalhista, né? Eu estava até aqui refletindo para começar essa aula hoje. Nossa aula hoje é bem bacana, vou falar um pouquinho da ação pauliana, mas assim, não deveria ser como é no Brasil, não é mesmo? A pessoa trabalhou anos e anos e anos e ela tem que passar por essas intempéries que ela passa, né? De um processo demorado, como é no Brasil, é muito demorado. Um processo trabalhista deveria ser resolvido em 3 meses. E o que acontece? Como a parte aguarda muito, toda a questão das audiências, da contestação, vamos supor, demora 1 ano, 1 ano e meio, enquanto isso é muito tempo para o devedor já acaba dilapidando os bens, né? É muito tempo. E aí o que acontece? Ela não deveria, a parte, assim como eu acho terrível, queridos, eu atuo muito na área de família também, sabe? Hoje uma mãezinha falou comigo logo cedo, doutora, o fulano depositou R$ 100 a menos e hoje é o dia 13, era para depositar dia 5. Então, assim, eu acho que as mães não deveriam passar por isso, né? Ela falou assim, você pode passar um áudio para ele? Aí eu falei, Rosângela, não posso fazer muita coisa, né? O processo já está correndo. Mas, assim, é um dissabor muito grande, como ela me disse, né? Uma humilhação. Então, é o que as pessoas, os trabalhadores, passam numa execução, né? O que eles querem receber nada mais é do que o que eles trabalharam anos a fio e não deveriam passar por tantos dissabores na execução como passam, por fraudes, atrás de sócio, atrás de bens. Se o Brasil, queridos, fosse um país sério, nós não teríamos tantos subterfúgios dentro de uma execução trabalhista. Né? Porque se você pega país, minha irmã mora na França, como eu já falei para vocês, ela está lá há 15 anos. E você sabe como que funciona lá a pensão alimentícia, que ela precisou, né, do ex-marido? O Estado paga para a mãe e ele vai atrás dos bens. Olha que diferença. Ela precisou da minha sobrinha, o Estado paga e depois ele corre atrás de receber do devedor. Então, assim, olha a seriedade, não é como aqui que o sujeito está preso, agora é prisão domiciliar, só pode ir na prisão, só cobra as 3 últimas. Quer dizer, lá é uma coisa séria mesmo. Ela falou que execução trabalhista também ela já teve problema, já precisou, ela recebeu em 2 meses. O processo assim, é muito rápido, porque eles têm um sistema lá de tudo eles recorrem às mairies. As mairies são as subprefeituras de Paris. Então, não vai para o judiciário, né? Primeiro tenta-se resolver pelas mairies.
mesmo as questões que sejam trabalhistas. Então, tem uma conciliação via prefeituras, primeiro, e depois que vai para o judiciário. Não existe lá essa cultura da judicialização dos conflitos como a gente tem aqui, né? Aqui, qualquer conflito já cai na via, já vai para o judiciário. Nós não temos o hábito de mediações, de conciliações extrajudiciais. Aqui o nosso judiciário está saindo processo pelo ladrão, já não se aguenta mais de tanto processo. Então, o que acontece? O devedor espertinho, ele sabe que ele vai ganhar tempo e tudo é muito demorado e tal, ele vai dilapidando patrimônio, vai passando para terceiros e tudo mais, né? E eu estava refletindo aqui, preparando a aula para vocês, né? Pensando, poxa vida, um trabalhador não deveria passar por isso, né? Eu tenho uma ação, como eu falei para vocês, de um contador. Hoje eu conversei com ele novamente, né? Que eu estou batalhando atrás da 7ª empresa, são 7 reclamadas, eu estou em cima do sócio da 7ª, porque o resto tudo é recuperação judicial. E aí ele conversava, poxa, doutora, mas eu só queria receber o que ficou lá atrás, em 2016, são os meus direitos, eu trabalhei tanto e tal, né? E é exatamente isso. E o devedor tem que passar constrangimentos, né? Como ele falou, poxa, então quer dizer que nessa última cartada nossa, se nós não encontrarmos, já vai para a prescrição? Falei, infelizmente, querido, vai para o arquivamento e aí a gente começa um prazo de 2 anos, né? Que infelizmente a prescrição intercorrente agora é lei e não tem como fugir. Mas então vamos lá. Ó. Na aula de ontem eu falava para vocês, nós falamos bastante dos embargos à execução, falamos da penhora, né, do auto de penhora e das funções, né, que tem o oficial de justiça como avaliador, como essa atribuição dele muitas vezes não, todos os concursos eles não preparam o oficial avaliador para essa função tão importante que é avaliar os bens do devedor, né? E a gente vê muitas vezes que os bens são mal avaliados, mas não é uma culpa deles. Eles prestam concurso, o concurso vai exigir o direito processual, o direito do trabalho, processo civil, mas não vai, eles não vão ter uma prova de como avaliar os bens. Então, muitas vezes os bens são avaliados em preço vil, que nós chamamos, não é? Ou super estimados. E aí sejam os embargos. Então, nós esgotamos essa questão dos embargos à execução. Nós estávamos falando ontem da fraude à execução. O que é a fraude à execução? Então, é a manobra que o devedor tem que causa danos, não apenas ao credor, como na fraude pauliana, mas também à atividade jurisdicional. Então, uma primeira diferenciação que eu dou aí a vocês, fraude a credores, de fraude de execução, é que na fraude à execução eu tenho um processo pendente, e por causa daquele ato do devedor, tá? Aquele ato é errôneo nós falarmos que ele vai ser nulo. Ele não vai ser nulo, ele é ineficaz desde a sua origem. Então, transferiu bens a terceiros no curso do processo. O juiz torna aquele ato ineficaz. Na ação pauliana,
na fraude contra credores, eu não tenho um processo pendente, não foi um meio ardil no curso de um processo. É uma ação judicial que está prevista no artigo 158 do Código Civil, nós já vamos ver, e não é atentatória contra a justiça, mas contra o credor. Na ação pauliana ou revocatória, também chamada, o ato é nulo, tá? Mas na fraude de execução, não. Ele é ineficaz. Então, veja, ela é um ato, a fraude de execução, contra o credor e contra o processo, porque ela é cometida no curso do processo. E ela é um ato atentatório à dignidade da justiça. A gente já vai ver isso. Então, segundo Dinamarca, a fraude de execução é um ato de rebeldia à autoridade estatal exercida pelo juiz no curso do processo. Caracteriza-se quando o devedor, diante de uma lide pendente, onera ou grava bens, sem ficar com patrimônio suficiente para quitar a dívida. Né? Então, o devedor, ele sabe que tem um processo trabalhista contra ele, o que ele faz? Ele vai lá e, por exemplo, faz uma doação para o filho, ele vai lá e transfere para um terceiro, às vezes até um empregado, um gerente da empresa. Às vezes eles são tão caras de pau que às vezes eles transferem para trabalhadores da empresa os bens. São muitas as artimanhas, certo? E então é depois da propositura da ação. E o que a declaração de fraude vai trazer? Então, essa neutralização da alienação vai tornar ineficaz essa alienação. É um instituto de ordem pública e fraudar a execução é, inclusive, crime, né? É um tipo penal. Está lá no artigo 179 do Código Penal. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Então, é um tipo penal previsto no 179 do CP. Então, esse ato não é nulo, nem anulável. Ele simplesmente inexiste, é ineficaz. O que mais que a gente tem que saber, queridos? Por muito tempo, tá? Por muito tempo, até 2009, havia, assim, uma declaração de fraude desmedida nos processos, tanto cíveis quanto trabalhistas. Bastava assim, como eu falei para vocês ontem no final da nossa aula, né? Eu sou desse tempo, então a gente peticionava, dizendo para o juiz, antigamente nós tirávamos a certidão, né? Tinha que tirar, não era online, digitalizada como hoje, a certidão de cartório. Então a gente ia, pedia para o trabalhador, né? Para o credor ir no cartório, e aí pesquisar lá os bens do devedor e vinha lá uma alienação. E bastava que nós peticionássemos e o que acontecia? Pronto, o juiz do trabalho já decretava fraude. Isso ocasionava muita insegurança jurídica, porque vocês devem concordar comigo. Como que ficaria o terceiro de boa-fé? Né? A pessoa que comprou, ela viu que ela, de repente, ela não sabia de processo nenhum. E ela teria que ser indenizada. Então, a partir de 2009, nós tivemos uma decisão do STJ, tá? Uma súmula, que de número 375, que estabeleceu o seguinte: a fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Tá? Então, súmula 375,
já veio com esses dois requisitos para a decretação de uma fraude: prova da má-fé do adquirente ou, pelo menos, um registro da penhora no bem. Né? Porque daí, havendo o registro, o terceiro, então, não agiu de boa-fé, ele agiu de má-fé ou em conluio com o devedor. E daí o CPC, então, o enunciado passou a deixar claro, tá? O entendimento do STJ passou a deixar claro que não era uma má-fé presumida, não, como os juízes estavam fazendo. Parte do judiciário era, assim, algo abusivo, até decretando fraudes à execução à torto e direito. Então, a má-fé do terceiro não passou a não ser mais presumida. Teria que se provar a má-fé. E, por fim, nós tivemos no artigo 792 do novo CPC, 2015, essa confirmação da jurisprudência do STJ. Então, eu brinco nessa aula, né? Acabou a festa. Não é mais assim. Eu tenho um cliente, né, que me fala, mas doutora, não dá para aquela nulidade de transferência do bem e tal. Eu sempre falo, não é bem assim. Tem que tomar cuidado. Então, qual é a nova disposição do CPC a respeito? A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1º, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Ou seja, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma execução, né, e o cliente vem com essa história, né, eu tenho imóveis, doutor, eu tenho interesse em imóvel. Então já vamos logo pedir o registro da penhora. Tem que pedir imediatamente, por quê? Estando registrado é o primeiro requisito da súmula 375 e do 792 do CPC. Tem que ter sido averbada a penhora, porque daí, se vier uma alienação, essa alienação realmente ocorreu em fraude da execução. Inciso 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Inciso 4º, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, tem esse inciso 4º aqui, que muitas vezes a gente utiliza ele, tá? Quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Muitas vezes eu me utilizo dele para tentar que o juiz não aplique a súmula 375, né? Já que há uma controvérsia aí se aplica na execução trabalhista a súmula 375, levando em conta que se busca a satisfação de um crédito de subsistência e tudo mais. Ok? E aí, inciso 5º fala assim, nos demais casos previstos em lei. Então, cumpre indagar a nova sistemática implementada pelo, né, até coloquei lá uma interrogação para vocês, ela se harmoniza com a súmula 375? Com certeza, né? Porque a primeira parte da súmula foi reafirmada pelo 792, inciso 1. A segunda parte foi reafirmada no parágrafo 2º.
No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e do local que se encontra o bem. Ou seja, somente vai ficar caracterizada a má-fé desse adquirente se nós comprovarmos em juízo, certo? Que ele, por exemplo, não tomou as cautelas devidas, ele não tirou as certidões sobre o bem e, segundo a súmula 375, né? Não havia registro e ele, por exemplo, ele, o terceiro, não comprova que ele tirou certidões, que é uma cautela exigida em todos os negócios, né? Civis, trabalhistas. Então, ele vai vir no processo, certamente com embargos de terceiro, e ele vai juntar lá. Olha só, eu pesquisei antes, olha a minha boa-fé, e não tinha nada sobre esse bem estava livre, desembaraçado, certo? Então é isso, queridos, mudou muito a sistemática eu diria que de 2009 em diante passou a ser um divisor de águas. Nós não temos juízes do trabalho decretando mais assim fraude e execução só por um pedido, tá? Geralmente a gente tem que fazer essa prova aí da má-fé. Muitos juízes aplicando a súmula 375 e o 392, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho. Bom, e alguma dúvida sobre fraude de execução? Posso continuar estabelecendo as diferenças? Vejam, no material de hoje que eu coloquei lá para vocês no Moodle, nós estamos falando no começo da fraude contra credores e execução, estabelecendo as diferenças. Isso cai muito em concursos trabalhistas das mais diversas ordens, tá? Cai principalmente, né, oficial de justiça, quem for querer, juiz de trabalho, Ministério Público, então cai bastante analista. Essa diferenciação da fraude de execução e fraude contra credores. Então, o que diz o artigo 158 do Código Civil? Ele é que norteia a questão de fraude contra credores. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados por credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Vejam a primeira diferença. O 158 não fala em processo judicial pendente. Nós falamos em negócio jurídico, né? E aí o que acontece? O devedor, sabendo que ele é credor, o devedor sabendo que existem credores quirografários, dilapidam os seus bens. Tá? Então, esses credores podem ingressar com o que nós chamamos de ação pauliana, ela também chamada ação revocatória. Ação pauliana ou ação revocatória. Igual direito assiste aos credores, cuja garantia se tornar insuficiente. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Então, vamos supor o seguinte, nesse tempo de pandemia, eu, Renata, faço um empréstimo,
tá? Vamos pegar um exemplo de banco, né? Então, eu faço um empréstimo lá de 50 mil reais. E aí, tá, beleza, compro um veículo, ou mesmo faço lá pelo banco uma alienação fiduciária em garantia, e acabo daí vendendo esse bem, passando para frente, ou um outro bem que eu tenha, eu vendo, eu começo a contrair dívidas em função essa venda que, né, o que acontece? Esses bens que eu tinha para saldar essa dívida, eu vou me tornando insolvente. E aí os meus bens se tornam insuficientes para saldar aquela dívida daquele credor quirografário. É muito comum isso, tá, queridos? Quem tem comércio e tudo mais começa a administrar mal e as pessoas aí, os devedores vão se tornando insolventes. Como destaca Nelson Nery Júnior, a fraude contra credores é um vício social do negócio jurídico. Ela é chamada fraude pauliana. Quando há um ato de liberalidade, de alienação ou de oneração de bens ou direitos capazes de levar o devedor à insolvência, desde que o credor seja quirografário, o crédito seja anterior ao ato da alienação, né? É lógico, tem que ser um crédito devido antes da alienação, e tem havido dano ao direito do credor, é o chamado eventus damini, e que a alienação ou onenação tenha levado o devedor à insolvência. Tá? Então, ele dilapida o patrimônio, bem parecido com fraude de credor. Só que na fraude a credores, ele faz isso no curso de um processo. Aqui, ele faz isso no curso de um negócio jurídico, de uma dívida que ele contraiu, ele tem essa dívida, e depois de contraída, feito, né, um negócio jurídico, ou ele tem um contrato, e a partir desse contrato em que ele tinha uma obrigação, ele tinha um pagamento, né, era um contrato de mútuo, o que seja, ele começa a dilapidar os seus bens. Tá? Há dois requisitos, então, que são exigidos na fraude contra credores. O eventus damini, né, que eu falei para vocês que esse eventus damini é o dano. Essa palavrinha damini, em latim, né, significa dano. Então, o evento danoso, prejudicial ao credor, e o concílio fraudis. O que é o concílio fraudis? É o elemento subjetivo, ou seja, um conluio entre um executado e um terceiro a fim de prejudicar o credor. Né? Então, o credor também maliciosamente começa a transferir seus bens, aliena ou transfere a terceiros, demonstrando o que para o credor? Má fé, uma intenção aí de prejudicar, né, aliado a terceiro, de prejudicar os direitos do credor. O STJ pacificou, por meio da súmula 195, a seguinte, que o juiz, ele mostra, através dessa súmula, o STJ mostrou muito para nós a diferenciação entre fraude contra credores e fraude à execução. Fica bem claro para nós. Olha o que diz essa súmula. Em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Olha só, em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Por quê? Porque quando estamos diante de um embargo de terceiro, nós estamos falando de fraude à execução. Não é fraude contra credores.
fraude contra credores é uma ação que vai ser proposta, tá? Em face do devedor por dívida, ação pauliana ou revocatória, né? Por dívida que ele tinha e ele dilapidou o patrimônio. Então, não é em sede de embargos de terceiro, ok? Então, elas são muito assemelhadas. O material tá bem bonitinho lá para vocês, tá? Para estudo. Queridos, quem quer fazer concurso na área trabalhista, vai juntando as suas pastas, ou fazer a OAB Trabalho, como os meninos estão fazendo. Um conselho que eu dou a vocês, sejam bem organizados. O notebook de vocês com as pastas certinho, o que é o direito material, onde que estão minhas matérias do direito processual, todos os materiais que eu tenho passado para vocês, leis, o que vocês estiverem vendo por aí de aulas e tal, guardem dentro das pastas por nome de conteúdo, né, execução e tal, porque vocês vão usar muito. Quando vocês estiverem diante de um edital do tamanho que é o AB, um edital gigante, né? Muitos não têm nem tempo, como o Gustavo, né, Gus? Você me falou, quase não deu tempo de estudar tudo. É muita coisa para vencer um edital para a OAB. Então, assim, vocês vão se deparar daí, vocês vão sentir falta, sentir necessidade de algo organizadinho, mastigadinho. E quando vocês pegarem um edital para analista e técnico, ou trabalhar no MPT, né, Ministério Público do Trabalho, também tem cargos de analista muito bons, né? Eu já disse para vocês outras oportunidades que o cargo de MPT é um dos mais filés que existem, né? O mesmo salário de juiz, então não um analista, um procurador do trabalho. O mesmo salário de juiz e o edital vem certinho as matérias. Então vai ser muito importante para vocês ter uma pasta lá, concurso, e dentro de... Eu tenho minha pasta até hoje, material concurso, e dentro do meu material concurso eu tenho lá processo civil, processo do trabalho, todo o edital do concurso. Então vejam, voltando aqui, eu coloquei numa parte do material de hoje, olha lá, a fraude de execução se assemelha muito à fraude contra credores, uma vez que ambas têm por objeto a proteção do credor contra atos do devedor, certo? Não obstante, nós temos as seguintes distinções, e eu coloquei lá 3 para vocês. A fraude, de primeira delas, a fraude de execução é um instituto de natureza processual. É um ato atentatório à dignidade da justiça, enquanto que a fraude contra credores é um instituto de direito material, de natureza civil, artigo 158, sendo uma espécie de defeito. Lembra quando vocês estudam os vícios do negócio jurídico? Ela é uma espécie de vício, de defeito do negócio. Na fraude contra credores, segunda diferença, na fraude contra credores, o prejudicado é o devedor. Na fraude de execução, é o Estado. Lembrem-se sempre, a jurisdição está sendo prejudicada. Então, são 2 prejudicados. O exequente e o Estado, né? O processo ali, que é o Estado, o juiz, né? Na fraude de execução, o negócio jurídico é ineficaz. Efeitos. Quanto aos efeitos, também são diferentes. Na fraude de execução, o negócio jurídico é ineficaz. E na fraude contra credores, como é um vício do negócio, os negócios jurídicos são anuláveis. Então, o ato é anulável. Tá? É anulável e não ineficaz. Essas são os 3 macetezinhos, as 3 diferenças que vocês não podem esquecer para concursos trabalhistas. Tá? Lembrem sempre disso.
Depois eu coloquei para vocês, seguindo o conteúdo da aula de hoje, essa questão, né, da penhora de imóvel, sabe? Todas as vezes que a gente está diante de uma penhora de imóvel na Justiça do Trabalho, nós estamos sujeitos a essa intempérie, né? Não obstante a seriedade do registro, o costume, o bom senso que exige o comprador de propriedade de imóvel, que ele retire certidões nos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas. Sempre, mesmo ele tendo às mãos todas essas certidões, ele corre o risco de haver uma penhora, né? O que acontece? De repente, um processo trabalhista acaba ali por pegar, né? Por constringir o bem, tá? Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? O terceiro de boa-fé adquiriu o bem, tomou todas as cautelas, mas um processo trabalhista acaba vindo ali e penhorando o bem. Em que pese vários posicionamentos, então, voltando àquilo que eu falei no início da nossa aula, hoje a jurisprudência trabalhista e do STJ protege o adquirente de boa-fé. Quem é o adquirente de boa-fé? É aquele que tomou todas as cautelas exigíveis quando da compra do imóvel. Então, queridos, eu sempre falo para os clientes, guardem todas as certidões que vocês tiraram. Ai, doutora, eu peguei digitalizada e tal, foi para o meu e-mail e agora eu não estou encontrando. Mas tem que encontrar, porque é com isso que a gente vai demonstrar, comprovar em juízo, num eventual embargo de terceiro, a boa-fé, que ele tomou toda a cautela, tá? E isso já foi muito divergente na jurisprudência trabalhista, porque, de um outro lado, a gente tem o relevante valor social do crédito trabalhista. A gente vai ter o quê? Um adquirente do outro lado, de boa fé, e que levou um prejuízo e tanto vai levar, se a fraude for declarada. E, por outro lado, a gente tem o cumprimento desse credor trabalhista, que está buscando a satisfação de um direito social, alimentar, de subsistência, ok? Então, por isso que eu coloquei para vocês a súmula 375 e hoje a lei, tá? O Código de Processo Civil e os tribunais protegem em detrimento do credor trabalhista ou adquirente de boa-fé, certo? Vejam algumas ementas que eu coloquei lá para vocês, ó. Quando a execução se volta contra o sócio da executada, atingindo o imóvel já alienado anos antes, ainda que à época do curso da execução contra a empresa, mas cercou-se o adquirente de todas as cautelas previstas no ordenamento, inclusive quanto ao registro público e outras certidões, sem qualquer restrição anotada, então, sem qualquer restrição anotada na época, é imperiosa a prova da fraude, não bastando simples presunção, pois há de prevalecer um interesse maior, o da segurança nas relações jurídicas, interpretação justa e humana, do antigo 593 do CPC, evitando-se assim a ruína de inocentes, além da intranquilidade social, o desprestígio da própria função jurisdicional,
Então, essa ementa, queridos, embora antiga, eu fiz questão de colocar para vocês que ela é muito boa, assim. Achei muito bem feita, né, do TRT da segunda região que o Mauro Schiavi traz no livro dele. Terceiro de boa-fé, alienação de imóvel. Comprovado que o adquirente do imóvel agiu com total boa-fé, haja vista que se cercou de todas as garantias previstas legalmente para efetuar a transação, não se pode imputar que tenha agido de modo fraudulento e tampouco negar a eficácia do ato. Então, é isso, tá? Geralmente, quando vocês se depararem com um terceiro assim no escritório, a primeira pergunta a fazer a ele: quando você comprou, não tinha nada sobre o bem? Você tirou as certidões? Tirei, doutor. Tá tudo certinho, tava tudo certinho. Eu tomei essa cautela. Eu não ia comprar um bem que tinha penhora em cima. Aí já é meio caminho andado. Tá? Já é meio caminho andado. Porque é o entendimento do STJ, né, e dos tribunais trabalhistas, que a má-fé não é presumida. Vai ser difícil daí o exequente comprovar que ele agiu de má-fé. Muitas vezes, queridos, o que vocês vão ver na prática, tá? Esse terceiro é um laranja, nós chamamos de laranja. Esse terceiro, vamos supor, é um cara amigo do reclamado, da executada, tá? Ou um parente. E vem lá defender o bem. Se você conseguir comprovar isso, você conseguir comprovar que o adquirente terceiro tem um grau de parentesco, há indícios de fraudes fortes. É um laranja, é um gerente da empresa, certo? Você consegue descaracterizar e dar fraude à execução. Então, tem que sempre saber isso, né? Isso que é difícil na prática, porque esses caras são bagres ensaboados, né? Quando fazem a coisa, fazem de modo a não deixar muito vestígio, né? Mas muitos trabalhadores, vocês vão ter clientes assim que ficam em cima, sabe? Ficam em cima dos bens, estão sempre tirando certidão, já vão dizer para vocês, doutor, já estou vendo coisas estranhas na empresa, já estão comentando lá que eles estão transferindo os bens, aí já tem que levantar a lebre e muitas vezes a gente tem que ajuizar a medida cautelar de arresto antes de ajuizar a reclamação trabalhista. Muitas vezes a gente faz isso, tá? Medida cautelar de arresto antes de ajuizar, porque às vezes não vai dar tempo, o trâmite do processo depois vai acontecer que não vai caracterizar fraude lá na frente e, infelizmente, no Brasil, os nossos processos são muito morosos. Isso saiu na revista super interessante, eu tenho essa revista guardada, acho que faz 2 anos atrás. Eu tenho essa revista guardada porque quando algum aluno quer escrever sobre isso, né, sobre a lentidão no Brasil, do judiciário e tal, eu gosto muito. Eles trazem dados, entendeu? Do quanto um processo é caro no Brasil e o quanto que se leva tempo para um credor receber. É uma coisa assim absurda. Enquanto nos Estados Unidos, vamos supor, você consegue resolver uma questão trabalhista em 3 meses, ou uma indenização, aqui no Brasil se leva 3 anos, no mínimo. E assim, é gigante, a máquina, é muita burocracia, muito recurso. Então, assim, vocês se forem advogados, quem for advogar
na área trabalhista é um desafio. Você tem que, na entrevista com o cliente, já perguntar, escuta, é uma empresa sólida? Como é que tá lá? Como é que estão as coisas? Andou demitindo muita gente? Ai, doutor, tem muita gente entrando, hein? Porque diz que eles estão quebrando. Aí, entendeu? Já acende a lanterna e já tem que começar a tomar providência, porque o direito não socorre aos que dormem, né? Então, você vai ter grandes chances de ganhar, mas não levar, ok? Bom, depois eu coloquei lá para vocês a questão do ato atentatório à dignidade da justiça. A fraude da execução é um deles. O que é o ato atentatório à dignidade da justiça? É algo que é uma má-fé, né, que existe no curso do processo. Infelizmente, eu coloquei aqui para vocês, o processo de execução na Justiça do Trabalho encontra-se doente e carecedor de remédios reestruturadores. É inadmissível nos depararmos com um número sem fim de processos, com evidente ineficiência na efetividade da prestação jurisdicional, já que receber o que se ganhou parece muitas vezes algo no campo da utopia jurídica, infelizmente. E não se fale que o grande motivo deste resultado é a atual conjuntura econômica e política que afeta sobremaneira as empresas. Então, a gente vive um momento, queridos, infelizmente, né, em que é premiado. Imagine vocês, é premiado um devedor. As empresas, elas são premiadas, como eu disse ontem, que é mais do que a reforma trabalhista colocar lá juros de poupança e TR para correção dos créditos trabalhistas. Então, o devedor ele é premiado no Brasil. Isso vai contra toda uma questão social, do valor social, do princípio do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana. Né? É um absurdo a pessoa assim, demorar tanto tempo e o tempo ser, ao invés de ser um aliado do jurisdicionado, ele, na verdade, ser um fator problema. Né? O grande problema é efetivamente, isso aqui é do Schiavi, tá? A morosidade das demandas, traduzida pela desnecessária e complexa gama de atos inibidores de efetividade da tutela jurisdicional. Daí, quando se vai efetivamente em cima do devedor, o tempo o mesmo já se evaporou. O mesmo, né? O devedor já se evaporou. Então, nós não podemos, na execução, dar lugar para o executado levar vantagem, ocultando bens, procrastinando o andamento do processo. Por isso que o CPC, artigo 774, vem com mão pesada, é 20% sobre a execução, sobre o valor da execução, tá? E eu já pedi várias vezes. É revertido isso para o exequente. Olha lá, ó, considera-se atentatório à dignidade da justiça, a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução, que se opõe maliciosamente à execução, empregando meios ardis e artificiosos, quem dificulta ou embaraça a penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais, né? A gente sabe que é até crime, né? Crime de desobediência às ordens, né? Não cumprir, intimado, olha lá, ó, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Então, o que acontece? Não há mais prisão civil pelo depositário infiel, mas há essa multa aqui pesada por ato atentatório à dignidade da justiça. Se ele é intimado e ele diz, né, o advogado peticiona,
não sei mais onde está o bem. Como assim? Não exibe a prova da propriedade, nem a certidão negativa de ônus. Então, tudo isso é meio fraudulento, é meio de dar sumiço aos bens, de dilapidar patrimônio, quando ele ilude credor, dificulta a execução, assume dívidas vultosas. Tá? Daí vocês vão ter que ver na prática, mas vão perguntar para o cliente para saber se é ação pauliana ou fraude à execução. Vocês vão ter que perguntar, mas tem processo em andamento? Aí é fraude à execução. Se o sujeito tiver só a dívida, né, decorrente de um contrato e soube da alienação, aí é ação pauliana ou ação revocatória. Então, queridos, vem mão pesada, né, no 774, parágrafo único, ó. Praticando ou executado qualquer das condutas previstas, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente e exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Então, eu estava falando para vocês, né, daquele caso do meu cliente, contador. Nós entramos hoje, eu entrei com uma petição com tudo em cima do sócio, com tudo. Veio lá imposto de renda do cara, eu pedi penhora em tudo. Imóvel em Porto de Galinhas vi lá ações na Ambev, dá para pedir. Se vier ele com meio ardil, ou se vier lá, tá? Algo que não existe mais no curso do processo, eu vou pedir fraude de execução e pedir essa multa. Então, tem ferramentas que o advogado pode se valer e tem que ir para cima mesmo, tá, queridos? Alguma dúvida sobre fraude de execução, fraude? Vocês entenderam bem a diferença? Fraude contra credores, fraude à execução e o ato atentatório à dignidade. Então, essa expressão ato atentatório à dignidade da justiça é bem ampla, tá? São meios ardis que o cara apronta, né? E tem essa sanção aqui pesada em que ele resiste ao andamento. Por exemplo, tá? Tem a multa por recurso protelatório, não vão confundir. Recursos protelatórios tem lá a multa também, de 1 a 10%. Esse aqui é ato atentatório à dignidade da justiça. Geralmente são provocados na execução. Como nós vimos, são atos na execução. Bom, indo adiante, nós vamos falar um pouquinho agora da execução provisória. Então, no processo trabalhista, é possível executar. Por que isso? Porque o artigo 899 da CLT, ele permite a execução até a penhora, a execução provisória. Essa é uma importante ferramenta que vocês têm para também não cair na história do ganhar e não levar, tá? O que acontece? Quando vocês ganharem já o processo trabalhista e viu que tem recurso da empresa, já entra com a execução provisória. É uma das ferramentas que eu sempre utilizo, muito boas. Para quê? Para já ir penhorando coisa. Você não sabe como é que vai ser esse processo, tá? Depois do recurso ordinário, lá em cima, 2 anos. Aí vem lá um recurso de revista para o TST, aí mais 4 anos. Então, vocês não sabem o dia de amanhã. Essa empresa pode estar insolvente. Enquanto que se você faz a execução provisória, você já deixa penhoradinho, tudo bonitinho, os cálculos prontos. Quando voltar o processo, é só liberar o dinheiro.
certo? Então, é bem importante a execução provisória. É lógico, eu não faço isso em todos os casos, tá? Eu faço quando a gente tem esse risco, né? Vocês têm que ter em mente que não estão litigando, né? Tem advogado que pensa assim, mas eu estou litigando contra o McDonald's. E você vai ver uma franquia que amanhã fecha, tá? Não se iludam, porque o sujeito é forte hoje, né? A não ser que seja banco, né? Banco, para que fazer execução provisória? Banco dificilmente vai quebrar, né? Principalmente Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, os bancos são muito fortes, mas algumas empresas, queridos, lembra que eu falei do meu aluno ontem, que eu encontrei, né, de 2013, está super bem, ele estava me contando, falou, professora, sabia que a empresa que eu trabalhei, que aqui ele tem bastante processo, porque ele trabalhou 10 anos, né, na Souza Cruz. Ele falou, então, eu falei para ele, nossa, querido, que coincidência, eu advoguei para Souza Cruz em 2002, em São Paulo, quando eu fazia o mestrado. Eu falei, então, ela é uma SA, né? Souza Cruz SA. Ele falou, não, professora, você não acredita, agora ela é limitada. Eu falei, você está brincando, ela era uma companhia, né? Uma multinacional. Ele falou, não, mas não é mais, não, é uma limitada. Eu falei, nossa, toma cuidado, hein? Vai fazer uma execução provisória e tal. Nos teus casos, ele falou que está fazendo em todos. Então, para vocês verem, é uma das maiores companhias de cigarro no mercado e hoje é limitada. Então, a gente passa por essas situações, principalmente agora, depois da pandemia, vai acontecer demais isso, certo? Então, é possível fazer tudo, só que até o limite da penhora. Dificilmente o juiz do trabalho vai deferir, tá, queridos? Isso é bem importante. A liberação do numerário. Não adianta fazer uma petiçãozinha lá para liberar o alvará, não vai liberar. Vai só até a penhora e o processo fica lá paradinho, fica penhorado o dinheiro. Outro detalhe, teve uma mudança de entendimento na súmula 417 e 414, acho que é 414 ou 17, eu sempre confundo as duas, sobre execução provisória, tá? O que acontece? Qual que era o entendimento do TST? Que na execução provisória tem direito o devedor, pelo princípio de que a execução se dê pelo modo menos gravoso, de que não seja penhorado dinheiro, tá? Ele, por exemplo, se ele oferecesse um imóvel, teria que ser o imóvel. Só que esse inciso terceiro, salvo engano, da súmula 417 ou 14, depois vocês olham, tá? Mas salvo engano, esse inciso terceiro, ele foi revogado pelo TST, foi cancelado. Então, o que acontece? Agora, na execução provisória também, esses dias eu tive um caso, tá, sobre isso. E na execução provisória, tem direito o credor que obedeça-se à gradação legal do 855 do CPC. Ou seja, ele tem direito sim a dinheiro na execução provisória, tá? A perseguir dinheiro. Não é outro bem que por acaso, vamos supor, vocês conseguiram a penhora em dinheiro e vem lá o devedor espertinho, né, o executado, e diz assim, não, é uma execução provisória, não é definitiva, eu quero um imóvel, eu quero nomeio um imóvel. Não pode. Então, estejam atentos para a OAB, que voltou esse posicionamento no sentido de que na execução provisória
também está em primeiro lugar o dinheiro, tá? Primeiro lugar é o dinheiro. Posição recente aí do TST. Que mais? Eu tenho que falar para vocês sobre isso. Exceção de pré-executividade. Então, vamos falar um pouco sobre a exceção de pré-executividade na Justiça do Trabalho. Ela é possível? Claro que sim. Ela é rara? Ela é rara, tá? É difícil de acontecer, mas ela pode ocorrer? Pode. O que é a exceção de pré-executividade? Vejam bem, ela também chamada objeção, ela é aquele meio pelo qual o executado tem de trazer objeções àquela execução, tá? Por meio da alegação de matérias de ordem pública. Vou dar um exemplo típico para vocês. Um exemplo típico. Um cara, por exemplo, é homônimo, tá? Ele tem um nome muito comum, o sócio devedor. E daí ele tem um bem constrito. Lá ele está sofrendo uma execução, acaba que ele vê lá que foi penhorado um bem dele. Veja, caso típico, ele vai ter que garantir a execução, fazer um embargos? Não, ele é um caso típico de exceção de pré-executividade. Ele não é o devedor. Né? Então, ele não falta ali uma condição da ação, ele é parte legítima na execução. Ele não fez parte do título executivo, do título judicial. Então, quando é que ela surgiu, a exceção de pré-executividade, onde nem se precisa garantir a execução, de tão graves que são as matérias? Pontes de Miranda foi o primeiro jurista, olha só, que trouxe os contornos desse instituto. Ele admitia, Pontes, na doutrina dele, né, a possibilidade de defesa de um devedor na execução, independentemente dos embargos. Mais tarde, o mesmo jurista reforçou esse entendimento num parecer, em 1966. Olha lá, gente. Pontes de Miranda. Adoro as Pontes de Miranda. E aí, em qual caso? Ó, num processo em que figurou uma siderúrgica que sofria inúmeras execuções em diversos estados brasileiros com base em um título que continha uma assinatura falsa de um dos seus diretores. Assim, com base na existência de defeito no título, ou seja, a inexequibilidade do mesmo, permitia-se, então, pela tese do Pontes, que o executado demonstrasse em juízo liminarmente a falta dos pressupostos processuais para o prosseguimento da execução, dispensando a garantia do juízo. Então, olha que bacana. E aí, tem que se ter essa prova, né, pré-constituída. No processo trabalhista pode acontecer? Claro que pode, tá? Pode acontecer. Que matérias são essas mais comuns? Por exemplo, a questão, vocês têm que tomar cuidado, tá, queridos? Que vocês vão ter muitos devedores que vão falar assim: ai, doutor, mas eu não quero garantir a execução. Tem jeito, né? Vocês já vão pensar. Então, vou pensar numa exceção de pré-executividade. Vejam, embargos à execução é uma coisa. Se ele é devedor, hoje a reforma trabalhista traz lá algumas situações, né, que não precisa garantir a execução. Vou até abrir aqui o 884 para falar para vocês. Entidade filantrópica e tal. Né? Então, vocês vão ter à disposição o 884. Olha lá, parágrafo 6º, tá? O 884, parágrafo 6º diz assim:
A exigência de garantia ou a penhora não se aplica a entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, salvo esses aí, tem que garantir a execução, se for um devedor mesmo. Não é exceção de pré-executividade. Quando que é exceção de pré-executividade? Vejam. Vou até colocar aqui um posicionamento de Ione Frediani, que escreve muito sobre exceções. Arguição de pré-executividade, no caso do pagamento, então o pagamento já foi realizado. Vamos pensar assim, que vocês atenderam o sujeito, vem no escritório de vocês, logo no comecinho que teve a sentença lá, o juiz colocou um valor na sentença lá de dano moral, 50 mil. Ele foi lá na Justiça do Trabalho, pegou a guia e recolheu. Ele pagou o processo. Pode acontecer? Pode. O sujeito meio louco foi lá e nem esperou a execução. Aí vem a execução. Você argue exceção de pré-executividade. Prescrição, né? Então pode acontecer uma prescrição, vai ser mais difícil, né? A prescrição, se ela não está lá no título executivo, vai ser mais complicado, porque daí a gente vai ter a intercorrente. A intercorrente é no curso da execução. Vai ser mais complicado, mas uma transação, né? De repente, o sujeito fala para vocês, doutor, eu fiz um acordo nesse processo. Como é que esse processo está correndo? Eu fiz um acordo. E vamos pensar que o advogado não protocolou a petição. Ou, sei lá, vamos pensar que isso aconteceu. Pode acontecer? Pode. Vocês vão ver, sempre que vocês fizerem acordo, um dos dois fica responsável pelo protocolo. O advogado da empresa, geralmente o advogado da empresa. E vamos pensar que que aconteceu a transação, mas então, e não constou lá. Pode acontecer? Pode, tá? Então, o juiz do trabalho vai ter que ter muito cuidado aí, queridos, para não transformar a exceção de pré-executividade em embargos à execução. As matérias para embargos a gente já viu ontem. São bem diferentes, né? Vamos lá no parágrafo 1º do 884. Questão de cálculo, né? Cumprimento de sentença, da decisão, do acordo, quitação, prescrição da dívida. Então, assim, é bem diferente. O juiz do trabalho vai ter que ter muito cuidado aí. E vocês, como advogados, também tem que ter muito cuidado. Que a exceção, ela é exceção no processo de trabalho. Geralmente é embargos, tá? Na dúvida, embargos. Mas olha o caso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Arguição de legitimidade passiva ad causam. O Instituto da Execução permite que certas matérias, como, por exemplo, a inexistência de título, dos pressupostos processuais e condições da ação, sejam objeto de ampla análise pelo julgador, mediante simples petição, de modo a possibilitar o trancamento de execuções ilegais. Nada obstante, tratando-se de título judicial, não há como admitir-se a arguição de legitimidade passiva ad causam, com exceção de pré-executividade, quando os fatos que a justificam poderiam todos ter sido suscitados na contestação. Ou seja, já correu o processo com ampla defesa, contraditório, tá? Então não cola, por isso que vocês têm que ter muito cuidado. A exceção não se presta a revolvimento de matéria já apreciada e decidida em fase de conhecimento. Certo?
O prazo para a interposição dela não é o mesmo de nada obsta, tá? Que ela seja no início da execução, não é o mesmo prazo lá de 5 dias do 884. O fato, porque a matéria é tão grave que o fato de já haver penhora com ou sem embargos não obsta que ela seja feita depois disso, né? Porque geralmente, claro, ela é feita no lugar dos embargos, né? Não é questão de embargos, a questão é tão grave, a ausência de pressupostos processuais e condições da ação, ela é trazida assim em garantia da execução. Tá? Então, ela não suspende a execução, tomar esse cuidado também. Dificilmente vai se suspender, o juiz vai, até o julgamento, vai continuar correndo. E por fim, a gente vai falar um pouquinho de embargo de terceiro. O embargo de terceiro, o que é? Ele tem natureza possessória, tá? Vejam, o embargo de terceiro, ele ocorre da constrição judicial, penhora, arresto, sequestro de bens, pertencentes a terceiros que não têm nada com o processo, tampouco respondem patrimonialmente pela dívida. Que situações que vocês vão ter em embargos de terceiro? Bem comuns. Pega um sócio antigo, agora vocês sabem que a reforma diz que o sócio só responde por 2 anos. Então você pega, né, vamos pensar que a execução se voltou contra um sócio lá de 10 anos atrás da empresa. Caso típico, né, nessas histórias de desconsideração da pessoa jurídica, vamos supor que o juiz não teve o cuidado de verificar esses 2 anos, aí embarca de terceiro. Outros casos típicos, né? De repente a esposa teve um bem constrito ali e é um bem que ela ganhou em herança, né? É um bem dela, ela tem como comprovar embargo de terceiro, não é bem do casal. Então, tomar cuidado, tá? Os embargos de terceiro são meio processual utilizado por quem, não sendo parte no processo, nem tendo interesse particular no seu desfecho, se veja perturbado no seu direito de posse. Turbado ou esbulho, né? Então, muitas vezes, a execução, o patrimônio de terceiro é penhorado indevidamente, sendo os embargos de terceiro o único meio. E aí o que acontece? Qual é o prazo? É aquele prazo de 5 dias a partir da constrição do bem, da formalização. Lembra que eu falei que a penhora tem que ser formalizada. Formalizou, foi intimado, vai ter 5 dias para embargar de terceiro. Ó, veja o que diz o 674 do CPC. Os embargos de terceiro, considera-se terceiro o cônjuge, o companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou da sua ameação. Então, o cônjuge, ele pode defender a sua ameação pelos embargos de terceiro. Vamos pensar vocês, né? Imóveis, tudo bem. O cara tá devendo o marido, mas 50% é dela. Então, é a responsabilidade lá da empresa e tal, foi desconsiderada a pessoa jurídica, mas 50% é da esposa. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação, realizada em fraude à execução. Quem sofre constrição judicial de bens por força de desconsideração da pessoa jurídica, de cujo incidente não fez parte. Caso típico aqui do sócio que
já saiu da sociedade há mais de 2 anos. O credor com garantia real para obstar expropriação de direito real de garantia. Aqui é mais difícil essa situação, tá? Então, vai ser de 5 dias o prazo contado da assinatura da expropriação, da respectiva carta, do auto de penhora. Se o oficial, né, pediu para ele assinar o auto de penhora, daquele dia começa os 5 dias, a partir do dia seguinte, já começa. Tem que lembrar sempre dessa disposição, né, do 1049 do CPC, que eles serão distribuídos por dependência e correrão em autos distintos. Então, quando vocês distribuírem, vocês vão ver lá que vai ficar por dependência. No PJE tem o nome certinho, separado, né? Você vai colocar o processo por dependência aquele. E quem vai julgar? Na execução, a competência será do juízo deprecado, se houver precatória, exceto se o bem apreendido houver sido indicado pelo deprecante, hipótese em que será competente para processar e julgar os embargos do terceiro. Tem até uma súmula sobre isso, acho que eu não coloquei aqui para vocês. Coloquei sim, súmula 419, tá? Execução por carta, embargos de terceiro. Isso aqui cai muito na OAB. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecante ou no deprecado, mas a competência para julgá-los é do deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou irregularidades da penhora, avaliação ou alienação praticados pelo juízo deprecado. Então, se foi o deprecado, né, que determinou lá, o oficial de justiça é do juízo deprecado, tudo ocorreu perante o deprecado, a competência daí vai ser deste último. Certo? Queridos, alguma dúvida? Alguém quer perguntar sobre essa questão? Podemos passar a régua. Como vocês viram, então, eu estou passando a chamada logo na sequência, enquanto vai baixando o meu vídeo da aula, aqui no meu computador, eu já passo a chamada lá. Dúvidas que podem perguntar para você, Wilker? Professora, mas tem gente falando que está fazendo as atividades e não está com a presença. Calma, eu vou arrumar isso lá na frente, não vou mexer com isso agora, tá? Não precisam se preocupar, depois eu vou ver todo mundo que fez, mas o que eu tô sendo justa e fiel. Olha só, tem muitos que nem se cadastraram, Wilker, no novo NEAD. Eu estou bem preocupada com isso. Tem aluno que não se cadastrou no novo. Só que sabe, queridos, vocês estão para se formar, todo mundo tem computador. Assim, eu acho que não tem desculpa, sabe? Já é o novo normal. Não, eu sei, Wilker, que você está com dificuldade, tranquilo, mas você está assistindo a minha aula. Assim, o que não dá é que tem aluno falando assim que não tem internet nenhuma, que não tem nem celular. Desculpa, aí já é demais, né? Entende? Aí já é demais. Agora, esse negócio das atividades, de fazer depois, provavelmente o Dr. Paulo vai abrir o prazo lá na frente para fazer de novo, levando em conta que muitos não estão conseguindo postar no Moodle, tá? No final das contas, ninguém vai ser prejudicado. A última coisa que a gente quer prejudicar é principalmente o 10º semestre. Sei que vocês estão aí quase formados. Bom? Não se esqueçam da nossa formativa, hein? Vai ser aqui ao vivo e a cores. Tá chegando. Alexander. Que dia mesmo que é essa formativa, professora? Acho que eu já falei para vocês, não falei? Daqui 15 dias. A senhora falou, só que eu acabei esquecendo.
26 e 27. Já vão estudando. Vão ser perguntinhas bem tranquilas. Entende? Você vai estar com a sua CLT aberta na execução. Mas assim, eu estou mandando material bem caprichado, bem... não vai ter nada antes, não. Vai ser aqui de surpresa. Minhas aulas, os vídeos estão ficando com 1 hora e pouco de conteúdo, certinho, 1 hora e 30. Vocês não têm desculpa. Eu mando material, vocês sabem, bem mastigadinho, com tudo que eu trato na aula, tudo certinho. Então, assim, é só ler, eu vou dar um tempinho, pode procurar aí na sua CLT, eu passo para o Wilker, tá bom? Os pontos de estudo. Igual, sabia que tinha OAB, que era prova oral, sorteava os pontos 24 horas antes. Olha que maravilha, era a terceira etapa. Eu peguei essa época. Sorteava o ponto da sua área 24 horas antes. Processo trabalho, direito trabalho. Aí você tinha uma banca ali que ficava te indagando. Não tem problema, seus filhinhos. Cachorro, não tem problema. Alisson. Não tá. André. Bernardo. Também não. Bruna. Carlos Alberto. Presente. Carlos Alberto tá aí. Carlos César. Presente. Daiane. Djalma. Presente, senhor. Eliane. Elivelto. Emerson. Presente. Erielto. Presente. Erielto. O Elivelton, Presente. tá? Também, Elivelton. O Emerson também, tá? Beleza, já coloquei. Fabiana. Fabiana? Não. Gabriela? Não. Viu, querido? Só fazendo um parênteses, é o seguinte, a gente está vendo muito aluno que agora, porque é telepresencial, não tá... Ah, Débora, já coloquei. Tem aluno que assim, entendeu? Tirou férias e vai voltar para a faculdade só lá, aí na hora da prova é aquela provinha marmelada. Não pode, a gente não pode deixar o conceito do curso cair, entendeu? A gente tem um compromisso com vocês de formar bons profissionais. Veja o professor Danilo. O Danilo é o maior exemplo de vocês. O Tiso foi meu aluno. Então, assim, o que a gente quer? Pessoas boas no mercado, não marmelada, tá? Então, por isso que eu sou super contra, eu sou a favor, o cara não tá acessando aqui a aula, mete bala, reprova por falta, porque não é possível que alguém não tenha um celular. Eu não consigo acreditar, sabe? Gabriela Geisiane. Graziele tá aí. Graziele tá. Giancarlo. Presente, professor. Tá. Geisiane tá aí também, né? Presente, professora. Não é? Tá sempre presente. Gabriela não tá, né? Tá. Guilherme. Graziele, presente. Ah, já pus. Gustavo tá aí. Heloíse. Heloíse. Ontem ela estava, hoje não tá. Érica. Jonathan. Presente. João Carlos. Presente. João Vitor. Júlia. Júlio César. Tem um pessoal escrevendo ali no chat. Ah, tá. Beleza, obrigada. Heloíse. Presente. Já vi, Heloíse. E Débora também, já vi. Érica, Jonathan, João Carlos. Tá? João Vitor. Júlio César. Presente. Caroline. E a Carolina? Também não. Letícia.
A Lê não tá hoje. Vamos lá. 3. Lilian, também não tá. Luana, também não. Lucas de Souza. Presente aqui, professor. Tá certo, doutor Lucas. Doutor Lucas Mateus. Não está. Luciano está. Mariana Cristina. Presente. Mariana Esquiavo. Presente. Beleza, as duas. Matheus da Silva. Não. Mônica. Não. Patrícia. Paulo. Presente. Beleza. Então, vocês são sempre os mesmos, queridos. Parabéns. Tira o chapéu. Vocês vão se diferenciar no mercado. Só isso. Né? O que acontece? São sempre os mesmos que estão aqui. Por que os outros não podem estar? É isso que eu não entendo. Juan. Não tá. Sheila também não. A Sheila está em serviço, não sei, mas não dá para acessar. Como é que na aula... É isso que eu não entendo. A Silvia. A Silvia estava ontem. Hoje ela não está. Thaís. Não. Thales. Presente. Beleza. E o Wilker. Beleza, queridos. Um beijo a todos. Assim, eu não... Ó, o Wilker, se quiser avisar o pessoal que depois, mais pra frente, então eu vejo, tá? Eles vão ter direito às atividades, às faltas. Raquel já coloquei, tá? Mas assim, eu fico tão feliz de vocês participarem, ficar aqui ouvindo minha vozinha. Eu sei que ninguém, né, gosta muito de pôr o vídeo, mas tchau, um bom final de semana para todos, um beijo no coração. Pensem em tudo que eu falei. Ano que vem já estou chamando todo mundo de doutor, tá? E aí tá, vocês estão quase lá, com o pezinho já com o diploma na mão. Então, já vão pensando aí o que vocês vão fazer da vida, né? Um beijo, tá, queridos? Obrigada pela presença de todos, pelo carinho, pela paciência. Eu sei que muita gente, por exemplo, está com os filhos perto, está com a esposa e a casa o fuá, e não tem problema, mas só o fato de conectar aqui, de dar um alô, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana, tá?